Arthur Nogueira, meu querido, como é que você tá? Querido, que bom, obrigado. Poxa, que convite maravilhoso. Justamente Não, no que dia isso. do lançamento do single, poder conversar com você. Vamos E conversar com ele? vamos, doido pra, como sempre, doido pra saber o que você achou. Cara, eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. E acho interessante que você se esmerando também como um grande autor de melodias, não? Você sabe que isso é uma coisa que é legal você falar, porque eu sempre gostei de poesia, mas foi a última coisa, digamos assim, que eu descobri, sabe? Musicalmente e como artista, essa questão de ser um melodista, Uhum. porque eu comecei cantando só, né? Eu cantava na noite e aí conheci alguns artistas aqui em Belém, como Felipe Cordeiro e outros que se tornaram meus parceiros, assim, todos ainda adolescentes. E aí comecei a cantar as músicas deles. E aí comecei a escrever letras para eles, entendeu? Então a última coisa foi fazer melodias. E hoje é realmente uma das coisas que eu mais faço. Por exemplo, nessas últimas canções que eu tenho lançado, eu fiz as melodias. Só em Salvador que eu fiz música e letra. Sim. Mas a propósito é a Adília, Dessas Manhãs Sem Amor, letra da Zélia, Pontal, letra da Fernanda, Takai. E vem aí uma que eu já vou dizer aqui para você depois, Ah, que pô, é com Ronaldo Bastos. Olha que honra. Música minha, letra do Ronaldo Bastos. que fantástico. Você pegou dois grandes parceiros do Lulu Santos, né? Ronaldo Bastos e Antônio Cícero. O Antônio Cícero fez ritmo romântico Verdade. e o Ronaldo fez uma das que eu adoro, que é Um Certo Alguém, né? Um certo alguém é lindo. Aliás, essas duas canções, né? Lulu eu sou muito fã do Lulu, das coisas do Lulu. E você sabe que tem uma relação também de Ronaldo com o Cícero interessante, que o Cícero contou, que foi o os dois se encontraram em Londres, Uhum. na época que Caetano e Gil estavam exilados. E foi o Ronaldo quem levou o Cícero à casa do Caetano. Que interessante. Eles não se conheciam e o Cícero tem um parentesco com a Dedé, alguma coisa, a É tudo mãe gadelha, dele. né? É. E aí a mãe dele, da Marina, tinha pedido para o Cícero levar uma encomenda, uma coisa bem mãe, uma Sei. encomenda para Dedé em Londres. E o Cícero levou, mas como todo filho, né, bem mãe e bem filho, tava assim um Sim. pouco não querendo ir, um pouco assim sem saber direito. Aí encontrou o Ronaldo Bastos e comentou isso em Londres com o Ronaldo. Uhum. O Ronaldo falou: "Mas Cícero, a Dedé tá com Caetano, a gente tem que ir lá porque estão acontecendo encontros e aí o Ronaldo foi quem convenceu o Cícero. Ainda bem, porque lá Cícero conheceu o Caetano e se ligaram para sempre, né? Não, acho que alguém É, ainda tem que fazer um livro sobre a família Gadelha, porque ela vai de Antônio Cícero a Luísa Posse, Sandra, né? Sandra e Dedé. É é impressionante, incrível. né? O pessoal fala É, dos é- Veloso, mas os Gadelhas são muito mais abrangentes, né? No sentido. é verdade. Sempre tem, né, um parente. Por exemplo, eles tinham um parentesco com o Moraes. Moraes também? Que eu não Você não sei. sabia. Cícero disse que eles tinham algum parentesco, então é uma família incrível, né? E como é que você tá fazendo? Você fez Salvador, que eu já te falei que é lindíssima, e foi muito interessante porque eu vim de uma viagem muito bonita de Salvador e eu dou de cara com o teu single, assim, então só me trouxe Eu grandes fiquei recordações. feliz. Eu fiquei É, feliz de saber disso, e o mais legal foi que você não me disse nada. Eu fiquei sabendo pelo texto que você escreveu sobre mim pro seu projeto da sim, quarentena, né? sim. E eu Ah, fiquei muito mas feliz. não tô contando tudo também, né? Senão estraga a surpresa. É, assim que é bom, né? Isso vai virar um disco ou você só vai fazer isso em singles, assim? Olha, Sérgio, o que aconteceu foi que ano passado eu ganhei uma bolsa da Fundação Cultural do Pará, que eu estou em Belém, né? Tô num Sim. processo de ficar mais aqui, por uma série de questões. E aí ganhei essa bolsa para compor 5 canções e lançar. Então eu fiquei pensando o que que eu poderia fazer, porque eu também tenho uma coisa assim, eu não gosto de ficar no mesmo lugar, sabe?
E então eu quis ir, por exemplo, nesse meio tempo eu conheci o Star, que produziu essas músicas e que produziu junto comigo o disco da Adriana também. Sim. E aí eu vi uma possibilidade de voltar a trabalhar com música eletrônica, que eu já tinha feito no Sem Medo nem Esperança no presente, só que de outra maneira, com outras referências. Então isso eu fiquei muito animado com essa possibilidade de trazer esse universo dele para o meu universo da canção. Porque eu gosto de experimentar várias coisas, mas o que eu mais gosto mesmo é de canções, de tocar violão, de compor no violão. Sim. Então eu fiquei muito animado com isso. E aí pensei, quero também ir para um universo pop que eu ainda não fui e que eu acho que, estava falando isso com um amigo esses dias, é mais difícil a gente fazer o simples, muitas vezes. Sim. Então, Presente, Sem Medo nem Esperança, eram discos que tinham um experimentalismo que eu gosto muito. Mas eu estava afim agora de fazer canções mais leves, mais solares, entendeu? Porque eu tô num momento tão feliz, assim, que eu estava afim de soar um pouco mais leve, sabe? É, Enfim, então, por isso que eu fui com Fernanda, com Zélia, com Ronaldo, que são artistas do mainstream do pop, né? aham. Então, e aí vi nessa possibilidade com o Star de misturar isso e fazer uma música eletrônica solar e interessante e tal, enfim. E aí comecei, aí bom, esse projeto eram 5 canções. Aí comecei a compor, pensei, será que Zélia toparia? Será que Ronaldo toparia? Será que Takai? Aí eles foram topando e o projeto seriam essas 5 canções só. Mas o Zé Pedro até falou isso pra mim hoje, inclusive. Aham. Ele ouviu a propósito de Estrelas e disse que ele queria muito ter um disco disso, porque ele acha que é uma safra de canções muito boas. Eu fiquei feliz com isso, mas não era esse o projeto, né? Sei. Até agora. Quem sabe, uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas também depende de recursos, É, é fazer um vinilzinho com as 5. Isso ia ser muito legal, muito né? bacana. O que eu Mas achei, por enquanto, o que eu gostei muito desse novo período é assim, a gente já tinha conversado sobre isso, mas o Rei Ninguém era um disco de despedida, era um disco de término. é, E as funções que você está fazendo, que você está elaborando esse projeto, eles são muito mais solares. Parece que você encontrou alguém e está curtindo, né, esse momento. Assim. Eu acho muito legal. que bom. Nem é isso, não. Na verdade, eu tô curtindo a minha liberdade, sabe? O Salvador é um É, pouco isso, né? tem isso também. Essa coisa que é muito legal, que, aliás, o Antônio Cícero tem um poema sobre isso maravilhoso, que ele diz: os juramentos que nos juramos, entrelaçados naquela cama, seriam traídos se lembrados hoje. Que legal essa. Eram palavras aladas, faladas não para ficar, mas encantadas, voar. Então eu tô num momento assim da vida que eu tô muito feliz assim com a minha música e tô curtindo essa liberdade de fazer o que eu quiser, trabalhar com, sabe, misturar as coisas e ao mesmo tempo em que eu tenho a minha própria carreira como compositor, que é o mais importante, poder também trabalhar com outras cantoras, como a Adriana, como a Fafá, e sempre com uma preocupação de não trair a mim mesmo, primeiro de tudo. Acho que a liberdade também tem a ver com isso, né? Uhum. Você tem um disco muito. Quer dizer, não chega a ser um disco, mas você tem um projeto muito bonito que é o Silêncio de um Poeta. E por Coragem de poeta. exemplo, a Corajosa. É pé de voz de É, violão. é, e você tem uma versão muito bonita do Eu Queria Ter Uma Bomba, É, do Cazuza, que eu sempre me impliquei um pouco com o arranjo original daquela música, né? Que é uma coisa meio aquele rock anos 80, assim, né? E tem uma coisa. você desossa a canção, né? Quando você canta voz e violão, você traz um novo significado para ela, não? Acho que sim. Eu não sou instrumentista, né? Eu sou um violonista que, como, assim, essa linhagem de instrumentistas que se acompanham, como Caetano né? Sim. Então eu tive também muito tempo um pudor com o meu violão, de ter vergonha dele, sabe? Mas aí isso é uma grande bobagem, né? Porque eu descobri que quando eu pego uma canção, por exemplo, de alguém, eu queria ter uma bomba,
e eu toco com a minha limitação, mas ao mesmo tempo uma limitação que é favorável para composição, eu acabo compondo um pouco. Então eu Uhum. queria ter uma bomba como se eu tivesse feito, Sim. entendeu? E você sabe que essa música tem uma história com uma grande amiga nossa, que é a Patrícia Cazé. Oh, A Patrícia, ela foi muito próxima, muito íntima do Cazuza. Eles inclusive foram casados um tempo, assim, não casados, moraram juntos, né? aham. E a Patrícia, conheci a Patrícia, ficamos muito amigos e a gente costumava se encontrar em São Paulo. Às vezes para não fazer nada, ficar em casa tomando uma tacinha de vinho e conversando Sei. sobre a vida. E aí um dia ela me disse uma coisa que eu fiquei muito emocionado, que ela disse que ela tinha certeza que se o Cazuza tivesse vivo e me conhecesse, ele ia adorar as minhas músicas, ia gostar de... Cara, isso foi uma emoção tão grande para mim, como alguém que é absolutamente fã do Cazuza, né? E aí Uhum. caiu a ficha um pouco da Patrícia, minha amiga, e da Patrícia que tem essa história tão grande, né? É. E para tornar tudo ainda mais especial, ela falou assim: eu vou te mostrar uma coisa. E ela foi, pegou uma fita, que naquela época, quando não tinha WhatsApp, então a gente não É. mandava áudio. Eles mandavam fita. Não sei se você chegou a fazer isso alguma vez, de mandar uma fita para Evita alguém para algumas falando. pessoas. Sim. Olha só que eu acho isso tão lindo. E ela tem uma fita do Cazuza para ela, que ele mandou nos Estados Unidos. Ele estava em São Francisco e mandou para ela contando um pouco. Cara, aí ela botou pra gente ouvir. A gente ficou assim uns. Acho que a fita tinha 90 minutos, aquelas fitas de 90 minutos. É. E ele vai falando, aí de repente ele tá cozinhando, lavando louça, aí ele começa a cantar Billie Holiday. Sophisticated lady, you cry. Cara, eu fui ficando emocionado, a gente ficou em silêncio os dois ouvindo. E aí ele tá bebendo, no final ele já começa a dizer É. maluquices, enfim. E eu falei: Patrícia, cara, que presente você me deu hoje. Então, e aí eu decidi gravar. Eu queria ter uma bomba para coroar a importância do Cazuza, mas também eu dedico a Patrícia Cazé, e aquela obra de arte da Elisa Arruda, que é a capa do EP, eu dei de Uhum. presente para Patrícia. O original tá na casa dela. Que legal. Então tem essa história de eu queria ter uma bomba que foi um momento assim muito especial da minha vida, sabe? Eu me E sinto como é amigo que do vem? Cazuza, assim. Sim. E como é que vem como La Cigarra? Como La Cigarra e Cida Moreira. Que Ah, assim, é? eu, muita gente na vida gravou canções minhas, felizmente. Já ouvi muitas pessoas que eu admiro muito cantando. Mas a Cida Moreira assim, uma das maiores emoções da minha vida foi quando eu ouvi Preciso Cantar com ela no piano, tocando e cantando essa música, que eu fiz para ela com o Dan Dieme, que é um poeta daqui. E eu brinco com a Cida que eu roubo o repertório dela, direto. Porque é o repertório mais incrível que há, assim, impressionante. Do Tom Waits ao Cartola. O disco dela de Cartola tem umas músicas do Cartola que eu não conhecia. Então ela é uma pesquisadora, enfim. E aí, num show que eu vi dela, ela cantou Como La Cigarra. E me emocionou muito, eu não conhecia essa canção. Aí eu fui atrás da Maria Helena Walsh, que é essa compositora, que é uma mulher que ainda por cima tem uma história ligada à política, Sim. que é muito interessante, né, bonita, assim. E Mercedes Sosa, né, grande cantora. Então eu pensei no Preciso Cantar, como a Cigarra fala sobre essa coisa de cantar. E na minha cabeça, silenciosamente, eu dedico a Cida Moreira. É que é curioso porque o Scalandrum, que é um grupo de jazz argentino, fez um projeto agora, Maria Helena Walsh. E eles gravaram Olha, dois, um só de canções infantis, porque ela era uma compositora de música para criança mesmo, e um só das sim. canções adultas. E como a Cigarra recentemente tinha virado meio que um hino de resistência dos artistas argentinos. Ah, Tinha é uma voltado ao tom. resistência. É. E É eu uma acho, eu letra acho muito forte, né? sim. E eu precisava. Eu gravei esse EP. A história desse EP é a seguinte: eu, eu gravei esse EP uma semana depois, na semana seguinte das eleições, da eleição do Bolsonaro. Eu estava profundamente amedrontado e triste
achando que seria possível, que ele conseguiria, digamos assim, acabar com muitas coisas, enfim, com a cultura, com a liberdade, com tudo, como era anunciado desde o começo. Então E eu se fiquei pode muito dizer que ele triste. não teve se esforçando, né? Sim, enfim, naquele momento eu Sim. fiquei achando que ele ia fazer, sabe? Fiquei com medo Aham, assim. Aí eu fui pro estúdio, foi por isso que eu fui no Cazuza, na Cássia, nessa letra de Como La Cigarra, no Cícero, que é um cara que também me dá lições de liberdade, assim como esses artistas todos. Fui sozinho com meu violão e um pouco cantei para como se eu fosse assim pro abrigo do abraço deles, sabe? sim. E aí hoje em dia, como você disse, tá horrível, mas pelo menos a gente viu que não será tão simples, sabe? Isso me Sim. consola. Por exemplo, mesmo nesse momento terrível, teve a questão da homofobia, a lei que foi uma grande vitória. Então, liberdades que provaram que não serão tão simples de serem, enfim, de serem postas em prova, né? Tem uma frase no Muro de Berlim que diz que quando depois que você experimenta e sabe o que é liberdade, não me lembro essa frase, tem até uma foto, eu fiz uma foto embaixo desse negócio escrito, Ah, que não é tão simples voltar atrás, né? Uma vez que você experimenta a liberdade. Você não... então esse EP ele surgiu disso, mas apesar de estar terrível, eu estou aqui agora. Ano passado foi um ano em que eu consegui fazer as minhas coisas então eu tô mais seguro de que vai ter que ter muita, sei lá, vai ter que ter muita vai ter que força caprichar, para né? vir, porque a gente está forte aqui. É. Pode vir quente que eu tô fervendo. Você tem uma frase muito bonita que você fala: no dia em que eu fui mais feliz, descobri a poesia de Antônio Cícero. É verdade, é verdade. Porque, olha, eu tô com um vinhozinho aqui, Salute. nossa sexta-feira juntos, né? Então, merece. Sentou. Sextou. Olha, por que que eu digo isso? Eu muito. Meu pai sempre ouviu música. E eu me acostumei a esse universo da música desde cedo, porque nos domingos em casa, meu pai gostava de. Era o dia que ele pegava os LPs dele, limpava, ouvia, catalogava. Aí ele escolhia um disco, colocava, a gente ouvia aquele disco. Então, tal. Mas o que me fez ir até a estante, pegar um disco e colocar eu mesmo, foi quando eu ouvi canções assim, canções feitas por poetas, sem eu saber. Por exemplo, eu me lembro exatamente quando eu ouvi Mal Secreto. Peguei o disco Fatal do meu pai e eu fiquei louco com aquilo ali lá, o Alice Sailor Moon. E eu fui em todos os discos, não tinha na internet, não era como hoje, né? Então eu ia nas fichas técnicas atrás do Ali Sailor Moon para entender quem é. Então aí depois veio Antônio Cícero, nesse embalo dos poetas assim, veio Antônio Cícero, que foi com essa música no disco A Fábrica do Poema da Adriana, que aí eu fiquei, caramba, cara, onde foi que larguei o leão que sempre cavalguei? Essas imagens, o céu uniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do ocidente se assombrar. Isso pra mim, assim, eu me lembro eu muito jovem, intrigado e fascinado por isso. Aí, meu pai me levou, Cícero veio a Belém para um encontro de filosofia, né? Ele se afastou um pouco da música porque ele passou muito tempo para publicar por causa da música. Sim. Então, desde que ele publicou o primeiro livro de poemas, ele passou a fazer isso que ele gosta muito, que é escrever poesia e filosofia. Então, ele veio para um evento de filosofia. E meu pai me levou, eu era muito jovem, não entendia nada daquilo, é claro, mas eu fui por causa das canções, entendeu? E no Uhum. final fui falar com ele, e ele, intrigado comigo, mas ao mesmo tempo viu algum valor ali, não sei. Ele falou: Olha, você pode me escrever e tal. Então, além da poesia que fez a minha. Que me ligou à música de uma forma muito forte, depois o Cícero fez a minha cabeça intelectualmente também, sabe? O livro O Mundo Desde o Fim
é um livro que eu levo para a vida, assim, de política mesmo, né? De como a gente vai se colocar no mundo. Então é por isso que eu digo que no dia que eu fui mais feliz, eu descobri a poesia de Antônio Cícero. E você organizou um livro de textos ou poemas do Cícero, não foi? Foi. Você sabe que isso também é uma coisa que a vida também tratou de me aproximar do Cícero, porque até eu conversei isso com a Adriana nesse processo do álbum. Ela diz que quando ela precisa falar com o Cícero alguma coisa, ela evita ao máximo, ela liga assim se for muito importante. Se for algo que ela não pode. Porque ela fica com medo de incomodar um poema, de incomodar um artigo, de incomodar alguma coisa que ele está fazendo lá. É. E a gente riu a beça e eu disse pra ela que eu sou assim também. Aham. Porque eu não solicito o Cícero, sabe? As coisas que a gente foi fazendo na vida, elas partiram mesmo das pessoas, da nossa convivência, por exemplo. Esse livro, eu morava no Rio, e aí Cícero, a gente começou a conviver porque a gente morava perto, então Cícero é muito boêmio, ele gosta de sair para jantar, reunir amigos num jantar, e todo mundo conversa e ri, e eu ia sempre, quando eu morei no Rio, assim, umas 3 vezes por semana, Cícero ligava e a gente ia jantar, e aí era as turmas mais incríveis. Você pode imaginar, Luciano Figueiredo, que eu adoro, que se tornou um amigo. Luciano, artista plástico, fez capas de discos icônicas, fez o cenário do Fatal, fez a revista Nave Louca. Então, o Luciano ia sempre com a gente. Aí, Alex Varela, um grande poeta. Caetano foi algumas vezes. Então, era uma generosidade do Cícero me incluir nessas. E aí, num desses jantares, o Sérgio Com, que é da Azog, disse: por que você não organiza? Eu estou querendo fazer um livro de entrevistas do Cícero, por que você não organiza? Aí o Cícero adorou a ideia. Então, entendeu? Assim como, por exemplo, Sem Medo Nem Esperança, foi uma encomenda, né? Então, assim, eu não. A minha história com o Cícero é uma amizade mesmo, que tem a ver muito mais com poesia do que com uma parceria artística. A minha admiração por ele e como a gente gosta de conversar sobre esses assuntos e rir e tal, entendeu? Então esse livro foi isso. E foi uma coisa muito legal também, porque aí eu fui à casa dele, ele pegou jornais, a gente foi. Ele tem um acervo muito bom no blog dele, ele faz uma clipagem às vezes de entrevistas, mas eu também eu queria coisas mais antigas, eu disse pra ele. Então a gente foi também nos arquivos dele, aí você pode imaginar, porque além de amigo, eu sou fã, né? Então eu tava que nem um pinto no lixo, vendo aquelas coisas todas. Quando desliga a chavinha do. Ei, peraí, é meu amigo? Não, é o Antônio Cícero, né? É. Calma. Então foi um processo muito bacana. E ele participou ativamente desse livro, no sentido de que eu escolhi as entrevistas, ele releu todas, ele. Isso está escrito até no livro. Ele fez algumas correções, ele, ele se envolveu. Isso foi muito legal para mim, porque a gente bateu uma bola também e trocou. E a gente tem vontade de fazer, acho que não tem problema dizer aqui também, a gente até tem falado sobre isso, dessa vez reunir artigos dele. Ele me perguntou se eu não toparia fazer, e a gente está conversando sobre isso. Eu já fiz umas Obviamente você seleções. aceitou, né? Como? Obviamente você aceitou. Não, claro, imagina. E a gente tem que fazer uma canção também, né? Eu achei bacana porque ele falou isso pra mim. Porque eu fico sempre, como eu falei pra você, eu fico sempre quieto, assim. E ele disse pra mim, ele falou, olha, tá na hora da gente fazer uma música, né? Uma música nova. Eu falei, sim, sempre. Então é assim, é uma relação mesmo que eu tenho muito cuidado com ela. Não fico. Mas a vida me deu uns presentes. Você- Por Literalmente eu falar fiz um disco chamado Presente, né? Sim. Por falar em presente, eu acho que para você também foi um presente, para a gente igualmente foi um presente. Você participou de dois belíssimos discos de duas cantoras e duas personalidades muito fortes, né? Que é a Fafá de Belém e a Adriana Calcanhoto. Então, como é que foi isso? Falhou a internet e voltou? Tá. Você tá Fale me um ouvindo? pouquinho. Sim, eu estou Tá. escutando. Assim, Sérgio, eu sempre produzi meus discos.
Por exemplo, mesmo quando eu chamo um produtor como o Star ou como o Arthur Kunz, que fez Sem Medo nem Esperança, eu tô ali, eu não entrego o meu trabalho em nenhuma das esferas, nem no arranjo, nem na arte gráfica, nem na assessoria. Eu participo de tudo. Então eu sempre coproduzi meus discos juntos aprendi muita coisa com esses artistas, Uhum. até que eu mesmo produzi um disco meu, que foi o Rei Ninguém. Esse é a produção minha, com criação de arranjos coletiva, porque foi um disco gravado ao vivo. Então o Rei Ninguém me deu um know-how assim, dessa questão. E quando veio esse desafio de produzir o disco da Fafá, que foi a primeira coisa que eu fiz para alguém, né? Eu fiquei achando que não seria possível, mas eu tinha ali o conforto de que foi praticamente a mesma equipe do Rei Ninguém. A gente tinha feito um processo parecido. Então eu pensei, claro, eu não vou repetir, tem que ser diferente, porque é para ela, né, agora. Mas eu achei que eu seria capaz de fazer, entendeu? Uhum. Porque você imagina, era uma coisa, a maior cantora do meu lugar, né? E uma das maiores do Brasil. Então eu fiquei com esse receio, entendeu? Tinha uma coisa na cabeça, assim, muito pesada. Mas aí depois isso se tornou leve, porque foi fácil. A gente fez o Humana efetivamente, sem contar mixagem, ensaios, em 3 dias. Entendeu? Na verdade, um pouco mais, 5. A gente ensaiou 2 dias na casa dela. Depois eu fiz, eu acho, um ensaio com a banda e a gente gravou todas as bases em 2 dias. Nossa. Depois a gente fez gravações extras de piano, algumas outras coisinhas assim, mas o grosso do disco foi feito dessa forma. Porque eu tinha vontade de fazer com a Fafá uma coisa, que foi o que eu propus. Eu acho que ela canta muito, né? Porque geralmente assim as cantoras, quando já tem muitos anos de carreira, enfim, é natural, às vezes perde um pouco a voz, ou perde um pouco aquele viço, aquela. Sim. A Fafá não. A Fafá, ela até hoje é como se fosse o primeiro show da vida dela, né? Ela, É. ela se entrega pra sempre. Então eu falei, cara, a gente tem que fazer um disco ao vivo. Assim, eu imaginava uma coisa jazzística quase, de jam, sabe? Sim. Vamos ver o que vai acontecer, unir esses músicos com essa grande cantora e tirar essa potência pro estúdio. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, porque é um álbum que tem essa força, ela tá cantando muito, É. né? E o show, então, foi ainda mais no palco, isso virou, assim, o show me emocionei muito assistindo, fiquei muito orgulhoso, muito feliz. Pois é, Então aí aí, quando... Desculpa. Pode. aí depois dessa experiência muito feliz com a Fafá, né? Porque também o Humana foi muito bem recebido pela crítica e tal. Aí eu fiquei mais feliz com mais tranquilo com essa alcunha de produtor musical. Porque um produtor, eu acho que a coisa mais interessante, porque, por exemplo, eu não toco, né, nos discos, Uhum. mas eu acho que o grande papel do produtor, e depois vem o resto, é para onde nós vamos, né? Qual vai ser a sonoridade, qual vai ser o conceito, e é nesse sentido que é o que eu mais gosto de fazer, é pensar qual é o álbum da Fafá de Belém que eu gostaria de fazer e que vai de alguma forma contribuir, não vai chover no molhado na história dela, né? Então isso é uma coisa que me dá muito prazer de pensar, porque antes de tudo eu também sou fã dessas pessoas. Então aí depois dessa experiência muito feliz com a Fafá, veio esse presente da Adriana, que aí eu já estava me sentindo mais tranquilo e que já foi bem mais rápido, bem mais. Já não teve toda essa insegurança na cabeça. Também porque eu me cerquei. A insegurança, no caso da Adriana, era com a configuração, né? Sério. Da, da gente fazer um disco sem se encontrar. Ninguém se encontrou. Essa, esse era o medo. Mas conseguimos. E também eu tenho muito orgulho do resultado. Não parece um disco. Não tem nada de uma coisa homemade, né? Não. Não, parece que vocês gravaram juntos, inclusive. Esse foi o desafio e eu acho que a gente teve um resultado muito feliz, apesar disso, né? Agora, voltando a Fafá, o Humana você colaborou também no show, né? Uma Sim, aí concepção de
Arthur e do Paulo Borges? Quando o disco estava pronto, eu mandei para o Paulo Borges, porque o Paulo já ia ser o diretor do show. Aí o Paulo ia ouvindo e ia dizendo, Arthur, pensei em começar com alinhamento energético. Então a Fafá escolheu o que ela queria cantar, a gente fez uma reunião, eu, ela e Paulo, na casa dela, e para meio decidir o que que ela ia cantar fora o repertório do disco. O Paulo criou um roteiro, me passou o roteiro, a gente foi batendo bola de costuras e de momentos. E aí, eu fui com o estúdio, fui pro estúdio com a banda, a gente pegou aquele repertório da Fafá que ela já tinha gravado, como nesse disco tem Memória do Gonzaguinha, no show, né? Tem no disco não. Memória do Gonzaguinha, que é uma música que o Zé Pedro que queria que ela cantasse porque o Gonzaguinha fez para ela e ela acho que nunca cantou, cantou poucas vezes na vida. Então aí fui pro estúdio com a banda para entender como que a gente ia trabalhar esse repertório dentro do Humana. Aí, cara, foi demais, porque a gente trabalhou com a canção do Taiguara, Universo do Teu Corpo, Sim. Crença do Milton Nascimento, que é uma coisa linda. Então aí nós fomos reinventando essas canções, né, dentro do conceito do disco, a partir do roteiro do Paulo. Você vai fazer isso com a Adriana também, não? Vocês pensam em levar para o show, não? Olha, a Adriana não está fazendo planos nesse sentido, porque a gente, né, não sabe o que será. Então, ela até falou para você, eu achei engraçadíssimo naquela entrevista, É. que você provocou ela e disse, você vai fazer um só dois? E ela meio deu a entender que ela estava pensando nisso, né? Sim. A gente até falou, eu e ela, sobre compor uma canção junto, e fazer uma brincadeira de como Pelos Ares, que é Pelos Ares é dela e do Antônio Cícero, mas ela fez uma canção, música e letra, aí ela tirou a letra, deu a melodia pro Antônio Cícero, aí o Antônio Cícero escreveu a letra de Pelos Ares, naquela melodia. E a letra que ela tinha feito para Pelos Ares, ela deu para Fátima Guedes, e a Fátima Guedes fez uma música chamada Ultramar. Então, aí eu até falei a ela, eu falei para ela, então vamos compor, vamos brincar de Pelos Ares? Você faz uma canção, a gente dá a melodia para Antônio Cícero e eu ponho música na letra. Aí ela adorou, porque a Adriana adora essas coisas, né? Vem até um verso de uma música dela, ela aparece comigo em algumas coisas doidas. É meio isso, a gente ficou com isso na cabeça. E aí isso poderia ser algo para um só dois ou para um show, mas é difícil, né, a gente fazer qualquer plano. Nem isso, nem essa ideia a gente ainda levou à frente, porque primeiro o só é muito recente, é um disco que eu acho que precisa ainda ecoar muito e a gente não sabe o que será, mas eu imagino, seria um prazer muito grande porque uma coisa que a Adriana faz muito bem são os shows, né? Sim. Levar um disco pro palco, ela faz isso como ninguém, assim, ela é muito boa nisso. Então deve ser maravilhoso trabalhar com ela num processo assim. Quem sabe? Adriana, tô É. aqui. Eu lembro ela falando, eu não sei nem se vai ter Coimbra. Pois é, isso que é mais triste. Aliás, essa música em que ela diz que ela atualiza, não é atualizar, mas que ela traz o Gonçalves Dias para hoje, né? Não permita a Deus que eu morra sem voltar, Uhum. né? Traz aquela angústia dele do exílio para nosso exílio, nosso cárcere privado, né? Eu acho isso tão lindo, eu fiquei tão emocionado com essa música assim quando ela mandou, primeira vez que eu ouvi. E então é isso, né? A gente não sabe. Então talvez seja melhor não criar. Eu tenho dito isso, não sei se você tá levando isso assim também, mas eu tenho vivido cada dia, sabe? Tentando acordar e sem planejar tanto o futuro, tentar fazer valer a pena agora. É, o que nos resta, né? Porque senão a gente vai ficar numa. Eu fico angustiado lendo as previsões. Ah, só vai ter vacina não sei quando. Ah, entendeu? Daqui a não sei quanto tempo vão ser tantas mortes. Então é terrível. É um momento muito. Eu nem acredito pra você que eu consegui fazer tudo isso que a gente está falando agora. E eu ia te Nesse, perguntar isso.
essa tua vontade de compor em meio... Como é que a inspiração funciona nesse período tão maluco? Nem eu sei, porque eu às vezes estou triste a beça, assim, acordo mal, mas eu tenho, por exemplo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo shows online. Aliás, se você quiser algum dia, você é meu Vamos, convidado. O que é que eu vamos tenho lá. feito? Eu montei aqui mesmo, em casa, com os equipamentos que eu tenho. Consegui eu tenho meu gravador Zoom, que tem um microfone condensador, então descobri que dava para ligar no computador. E tenho feito assim, tipo, em casa. Eu canto, mas também converso com as pessoas. A gente abre uma sala. E tem dias assim que eu tô tristíssimo, mas essa conexão com as pessoas, conhecer, poder conversar com quem acompanha o meu trabalho, isso é, se é que é possível, uma coisa boa nesse momento. Né, eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Então, se pode ter um lado bom nessa catástrofe, é esse, porque nós artistas estamos nos reinventando, né? E isso tem me dado um consolo muito grande, sabe? Eu digo isso, assim, que cada reunião dessa é diferente. Eu escolho o repertório para aquele dia, converso com as pessoas sobre o que eu estou sentindo naquele dia, ouço o que elas estão sentindo, elas pedem canções, se eu sei, eu atendo. Para você ter ideia, eu já fiquei 2 horas e meia online. Você tá brincando? Então isso é uma coisa que esse momento nos trouxe, né? É, Então é isso. Então é disso que eu tenho tirado inspiração, porque a cada encontro desse, a cada show desse, me dá mais vontade, porque eu vejo a importância da música, a importância da poesia. Então me dá mais vontade de fazer. Então eu me forço quando eu acordo triste, sabe? Tomo um banho, faço um café e penso, não, o que que eu vou fazer hoje? E assim a gente vai, juntos, né? voltando ao disco da Adriana, no Só, é interessante como você trouxe Belém para o trabalho da Adriana, né? Existem algumas coisas da nova música de Belém, seja na guitarra, seja no sabor ali dos arranjos, que tem muito disso, né? Com certeza. E foi. Não foi muito. É como eu te disse. A Adriana disse uma coisa, eu acho que tem a ver. Eu fiquei emocionado quando ela falou. Ela disse que depois que eu saí de Belém e fui para São Paulo, eu fiquei mais Belém. Eu amei ouvir isso, sabia? Porque durante muito tempo eu achava que eu não fazia parte. Porque havia um movimento da música do Pará que foi um pouco opressor para mim, que queria fazer outra coisa. Sim, Eu adoro, por exemplo, eu adoro a Dona Onete, eu adoro. Não é isso, não passa por esse lugar de eu não gostar, mas era de que naquele momento em que isso tudo aconteceu, eu estava querendo fazer o que eu faço hoje, eu estava querendo poemas e Antônio Cícero, entendeu? Era outra sim. coisa. Então eu fiquei um pouco oprimido de que aqui eu não ia poder, de que eu não fazia parte disso. Então em São Paulo me abraçou e em São Paulo eu fiz a minha carreira. Só que esse distanciamento e a percepção da Adriana foi incrível, realmente ele me ligou mais. Então, eu acho que isso que você está falando, desse disco ser muito Belém, vem naturalmente desse momento. E a Adriana foi sagaz de entender isso. Você sabe que ela fez uma coisa, aliás, que me emocionou muito, que quando ela fez o Margem no ano passado aqui, eu fui assistir e eu estava sentado de surpresa, nem sabia que ela ia. Ela disse: Boa noite, Belém, terra de Arthur Nogueira. Ela começou. E aí você imagina, eu em Belém, no Teatro da Paz, o templo da nossa música, e a Adriana dizendo isso, me reconhecendo como um artista desse lugar, sendo que durante muito tempo eu fiquei me sentindo de fora disso, sabe? Então, então acho que vem disso, né? Dessa minha volta para cá. Eu estava trabalhando com o Star, eu estava trabalhando com o Léo Chaves. O Star e o Léo Chaves são dois músicos daqui que são coprodutores do Só, Sim. porque é, a gente não tinha estúdio, e então eu pensei, o Matheus sabe tudo de Ableton, né?
E o Léo tem um estúdiozinho em casa. Então eu formei esses três mosquiteiros, né? Esses três mosquiteiros. A gente, a gente produziu, então eles são coprodutores do disco por isso, por essa nossa forma de trabalhar à distância. Você me falou de Então, Pratapi também, né? Que é um grande. e- então o Léo e o Matheus estavam comigo agora. Aí, logo quando eu cheguei, eu comecei a compor com o Pratagi, que é um compositor eles são da mesma idade, assim, o Matheus, ele e o Léo, mais ou menos assim, 24 anos. Você sabe que isso é uma coisa engraçada, porque quando eu saí de Belém, eu era a nova geração, né? E aí, de repente, você vê que você está envelhecendo, porque quando eu voltava, tinha uma galera que eu nunca tinha visto, que já estava tocando, e que eles eram os donos da cidade, eu já não sabia mais nada da cidade, sabe? Então, o primeiro que me interessou, assim, foi o Pratagi, que eu acho que compõe, ele é super talentoso, fazendo melodias, assim, são melodias pop, sabe? O Zé Pedro, quando ouviu, disse, caramba, é uma coisa meio Nico Rezende, Uhum, legal. né? Então eu fiquei muito. Aí chamei ele, a gente fez De Repente, que tá no Rei Ninguém, e fizemos Ah, outras. Aí a gente começou a fazer várias. Então foi uma. Aí o Pratagi me apresentou para muita gente daqui. Eu depois fiz um show que já tinha o Lucas Torres, que era da banda do Pratagi, tocando guitarra. Então eu fui me reconectando com essa turma. Aí foi natural. E inclusive no caso da Adriana, quando eu fiz o Nada Ficou no Lugar, a minha faixa naquele projeto, o sim. Pratagi que produziu. Uhum. Então, já há algum tempo eu tenho inserido pessoas né, de Belém, de uma outra geração, nesses trabalhos. Mas eu achei necessário você sair daí também, porque a Belém ficou muito marcada por causa era a terra do Tecnobrega, a terra da guitarrada e tal. Então quando falava assim, o Arthur Nogueira é um cara que veio de Belém, você fala assim, ele conta quais músicas do Pindu que ele canta, né? Eu acho que quando a gente conversou sobre o Rei Ninguém, você me disse isso, se eu não me Sim. engano. Que você ouviu o disco e pensou, peraí. Não, mas é bem isso, assim. Pô, eu já tinha gostado do Sem Medo Nem Esperança, né? Que a Gal Costa tinha gravado. Sim. E eu acho a melhor música do Estratosférica, né? Nossa, você disse isso na matéria que você escreveu para Veja. E isso Sim. também foi outra coisa que quando eu li, eu fiquei muito feliz. Que nem o Ah, Salvador, ah, quando eu li que você falou aquilo de Salvador, foi a ah. mesma sensação que eu tive quando eu li na matéria da Veja aí, você dizer isso. Não, Ah, não, não porque eu queira, não é isso, não é sim. uma competição, né, no disco, mas é porque é um reconhecimento pô, me deixa muito feliz, né? Você escrever que era a melhor música de um disco da Gal Costa, É. eu não podia me sentir mais feliz, entendeu? Mas era mesmo. Obrigado. Obrigadíssimo. E outra coisa que eu ia te falar. Você está se reunindo agora com o Stars, com o Star, que é o produtor. E como é que tá? Você estava falando de música com o Ronaldo Bastos, mas você já tem mais coisa pronta? Não. A gente tá. O que foi, assim, a pandemia deu uma esfriada, né? É, Porque eu já era para ter lançado todas essas músicas. Só que naquele momento, assim, eu também dei uma derrubada, eu demorei para me reerguer. sim. Então eu adiei um pouco isso. Então, a gente já tinha finalizado Pontal, porque Pontal eu fiz, a produção é dividida com o John, do Star com o John. Então foi a primeira que a gente finalizou. Aí depois fizemos Salvador, a gente foi fazendo meio na ordem. Você, E a propósito de Estrelas e essa com o Ronaldo ficaram ainda por. Então agora eu voltei a trabalhar nessa com o Ronaldo. E eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo, porque esse processo do disco da Adriana me trouxe para minha vida um músico que eu não conhecia e que eu tô completamente fã dele, que é o Diogo Gomes, que toca sopros. Ele gravou os sopros do Só. E nesse processo eu conheci, além de tudo, além de talentoso, muito profissional, um cara assim que é incrível de trabalhar. Então, como esse arranjo do Ronaldo, da música do Ronaldo, eu ainda não estava muito satisfeito na cabeça, eu pensei, caramba, faltava o Diogo. E o uhum. Diogo fez um arranjo de sopros. Olha, já estou contando tudo, Sérgio. E- então,
Então faltava isso. Então essa música a gente ainda vai finalizar agora a partir dessa nova concepção de arranjo que teve a ver com a chegada do Diogo. Quantos... Então tudo a gente está fazendo, eu não Sei. encontro ninguém, tudo Aham. Não, eu tô falando, telefone. já tem data de lançamento, não? Eu quero lançar daqui a um mês, eu tô fazendo isso. Sei. Lança uma, aí trabalha durante um mês. Eu tô querendo ainda fazer, desse formato que eu falei pra você dos shows online, eu tô pensando em pensar um show de voz e violão e chamar de lançamento do single A Propósito de Estrelas, por exemplo. E apresentar um show. Então nesse mês eu quero focar, eu vou fazer lives também, para conversar com pessoas que têm a ver com esse single. Então eu quero ainda assim durante um mês trabalhar e até porque também eu quero dar muito destaque a essa canção, né, Sim, é lindíssimo. Né? que eu fiz com a Adília, assim como também depois eu vou querer esse EP foi uma coisa assim inacreditável para mim, porque cada faixa é fruto de um encontro muito significativo, sabe? Mas Para mim. A Propósito Estrela já era um poema dela, não? É um poema dela, do primeiro Você livro editou. dela. E isso é engraçado porque eu já conhecia esse poema há muito tempo. Mas isso acontece às vezes, né? Você fica com um poema na cabeça, um belo dia, quando você vê, peraí, uma música. Ah, faz uma música. Mas eu nunca achei que seria possível gravá-la. Pelo fato de ser a Adília, da Adília morar em Portugal, da Adília ser uma mulher reclusa, ela não faz lançamento dos livros dela, ela não tem Facebook, ela não tem nem e-mail, parece. Nossa. Então, aí eu fiz, só que eu fiz a música e eu senti no meu coração que ela era especial, assim, que seria especial pra mim, que eu não podia desistir dessa música e deixar na gaveta, como eu já fiz com alguns autores, que ou eu não consegui autorização, ou eu achei que ia ser difícil e não fui atrás. Sei. Então eu fui atrás, falei com várias pessoas que podiam conhecer, portugueses e artistas amigos que tinham ligação com Portugal, para ver se alguém conhecia a Adília, e nada. Então aí eu consegui pôr a Angélica Freitas, que é uma poeta maravilhosa, que é fã da Adília, ela me disse, Arthur, por que você não tenta com a editora? Porque às vezes a editora tem um contato com ela e a editora pode. E foi o que aconteceu. A Sírio e a Alvin que levou essa canção até a Adília ouviu e eles responderam de uma forma linda, dizendo assim que ela ouviu e ficou com um sorriso. Achei essa construção tão portuguesa, ficou com um sorriso. Imaginei a Adília sempre sorrindo por causa dessa música. Então foi lindo, assim, conseguir isso que eu considero uma conquista muito grande, porque, pô, né? Como assim? A Gília Lopes, uma canção que eu fiz com letra dela e ela autorizou e eu posso E é, cantar. e é um grande desafio você mexer num poema também, não? É. Mais do que mexer numa letra, você mexer num poema. Mas eu tenho esse critério, assim, eu jogo fora. Se eu sinto que não, eu faço. Não, mas não tá. Não tá. Porque eu acho o seguinte, um poema não precisa de música. Um poema vale por É, si. Ele não tá faltando, eu não tô faltando para aquele poema em hipótese alguma. Porém, quando eu faço música sobre um poema e eu ouço e me parece que aquele poema virou uma canção, você ouve, você não precisa saber que é um poema. E ele soa bonito, ele soa fluido. Aí, então, eu dei alguma contribuição, porque aí outras pessoas que não são leitoras de poesia podem gostar daquele poema, eu posso divulgar mais aquele poeta, enfim. Então aí eu acho que é legal. Então, quando eu não sinto que aconteceu isso, eu abandono. Já musiquei vários poemas que eu achei que estavam com cara de é, poema musicado, sei. sabe? É isso, é. Aliás, o Rei Ninguém também tem outro desafio que é você mexer numa letra do Bob Dylan, né? Isso foi muito engraçado, porque eu estava em Londres e eu fui até a casa onde viveram Rimbaud e Verlaine, que não é um museu, não é nada, é uma casa. Eu fui como fã e fiquei emocionado de ter ido lá. E lá eu lembrei da música do Bob Dylan que cita nominalmente Rimbaud e Verlaine. E eu pensei, eu não. E aí eu ia voltar dessa viagem e ia gravar o Rei Ninguém. Eu recebi nessa viagem a notícia de que o Rei Ninguém tinha sido aprovado pela Natura.
Aí eu falei, cara, não tenho mais como fazer esse disco sem essa música do Bob Dylan, porque foi uma coisa linda pra mim, uma fã de poesia e até tão perto de uma história como a do Rimbaud, né? Sim. Então aí eu liguei pro Eric Monteiro Moraes, que estudou com Paulo Henriques Brito na PUC, é fã de poesia e é um pupilo do Paulo Henriques, porque ele é muito talentoso, ele é poeta, ele ainda não publicou, mas ele aprendeu latim sozinho, ele aprendeu alemão sozinho, ele é incrível, assim, bem mais novo que eu, enfim. E ele ficou amigo do Cícero também, por conta dessa questão de poesia. E eu pensei, só o Eric vai poder me ajudar com isso, porque ele gosta de contar sílaba, ele é muito, e eu sabia que ia ser um desafio, porque as letras do Sim. Bob Dylan, É, né, tem rimas e palavras e imagens que como que você vai trazer para o português? Então aí foi muito engraçado, porque o Eric disse, Arthur, você é louco, a gente não vai conseguir, não vai ficar bom, isso é uma loucura, não vai dar certo. E fizemos. A gente fez, eu em São Paulo, ele quando eu voltei, eu em uhum, São Paulo, ele mora no Rio, e a gente foi fazendo pelo WhatsApp. Eu me lembro que ele dava uma sugestão, porque é isso, ele tem essa coisa das sílabas, mas ele não toca, não canta. Então ele aham, mandava a estrofe e sei. eu cantava, eu devolvia um áudio cantando. Eu dizia, Eric, não, isso aqui a gente muda, isso não está encaixando, tem que ser assim. Então foi meio, a letra é nossa, porque eu sugeri algumas coisas, mas Sim. sobretudo eu especialmente arrumei dentro da melodia. Por exemplo, tem uma coisa engraçada nessa letra que no original o Dylan cita algumas cidades, assim, alguns lugares, tipo Honolulu, Ashtabula, San Francisco. E quando a gente estava fazendo, eu falei, Eric, não vai fazer sentido eu cantar É. isso. Primeiro que essa cidade, Ashtabula, eu fui pesquisar, é uma cidade pequena nos Estados Unidos. Ninguém conhece, não ia fazer sentido nenhum. Aí a gente chegou a uma solução que é, ele diz que vai procurar a pessoa nessas cidades. E aí a gente botou, eu sei você vai me deixar, mas vou te buscar no azul, de leste a oeste, de norte a sul. Foi a forma que a gente encontrou de não citar as cidades. Então tem E o agente essas dele não partes. implicou com isso? Você sabe que eu tava com medo, porque além de tudo a gente suprimiu uma estrofe. Olha que ousadia. A gente, a gente fez a versão e a gente achou que tinha uma estrofe que ela sobrava, que já tinha sido dito na Sei. letra. Não precisava daquela estrofe. A gente cortou a estrofe. Eu fiz uma. Aí a editora pediu uma gravação de voz e violão e a letra. Sim. Eu fiz a gravação e mandei com a letra cortada. Eles não mudaram nada. Eles não mudaram uma palavra. Eles não reclamaram da estrofe, nada. E eu vi a live do Péricles Cavalcante, que é o autor de Negro Amor, Sim. né? E o Péricles disse que a editora do Bob Dylan implicou com o título Negro Amor, porque o original é, como é que é? Saulo Baby Fernando. Blue. Saulo Baby Fernando. Blue. É. Então não era negro amor, era... É. Enfim, então e na nossa nada. E a gente no título também teve um problema, assim, que o original é You're gonna make me lonesome when you go. Ele já tá dizendo que a pessoa vai embora. Sim. E a gente colocou se você se for. Porque não tinha saída, não cabia. Vou ficar É. tão só quando você se for. É. Ou, por exemplo, vou ficar tão só quando você for. Isso era feio. A gente Sim. pensou nisso. Vou ficar tão só quando você for. É, não Tem que cabe. ter se for o certo, né? Então aí até liguei pro Cícero, me lembro, para perguntar o que ele achava da gente trocar um pouco esse sentido. E ele disse que não, que achava que estava ok, estava dentro. Então eu mandei com uma série de inseguranças e ousadias Uhum. e não mudaram nada. Então, você sabe que eu tenho um amigo que é o Cláudio Botelho, que uma vez ele adaptou um musical do Stephen Sondheim, que era o Company, e tem uma canção chamada Ladies Who Lunch, que o verso é a matinée a Pinter Play, né? Uma peça do Harold Pinter. E ele trocou por um filme do Almodóvar. Qual? Aí o Stephen Sondheim veio para o Rio, assistiu o Company, adorou e tal, e convidou o Cláudio para ir na casa dele em Nova York. Quando o Cláudio vai, o Sondheim abre a porta e fala assim, por que você mudou minha letra? A primeira coisa, assim. Olha, eu prefiro nem pensar, Sérgio, que o Bob Dylan viu isso. Ele não deve nem saber, isso é uma coisa de editora.
né? Porque é uma ousadia tremenda você cortar uma Sim. estrofe e mudar né, a letra, tipo essa coisa que eu falei das cidades, a gente tirou, a gente. Então a música enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa de editor, isso nem passa por ele. É. Bom, Arthur, tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Que O pena, Instagram porque é muito bom conversar com você. Ah, eu é até uma bati delícia. aqui. Se cuida, né? É o mais importante. E eu quero ver essa música do Ronaldo Bastos, essa parceria. Vou te mandar, então, já que eu já te falei tudo antes, eu vou te mandar antes também. Pode Tá esperar. bom. Um beijo. Querido, prazer imenso. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.